Saudamos a todos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para vocês. Deus nos convidou, através do irmão Israel, para estar com vocês. E agradecemos a oportunidade. É a segunda vez que estamos aqui pregando num dia de sábado. Estamos felizes. E queremos, antes de abrir a palavra de Deus, queremos orar ao nosso Deus. Oremos a Pai querido que estás nos céus, estamos aqui na Tua presença em busca da Tua graça. Amém. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Amém. Neste momento em que estamos abrindo a Bíblia, que o Espírito Santo prepare o nosso coração. Amém. Para a mensagem, para as verdades, para os desafios, para os apelos que o Espírito Santo fará ao nosso coração. Abençoa-nos a todos que estamos aqui. Por Jesus pedimos. Amém. A mensagem que Deus colocou no nosso coração para pregar para vocês hoje tem o título de Para que o número se complete. Será que Deus dá valor para os números? Será que os números são importantes para Deus? Será que Deus tem um número de salvos que Ele está procurando, está esperando para que este número se complete? Pense um pouco nisso. Em Mateus capítulo 28, abra a Bíblia. Em Mateus capítulo 28 e os versos 16 a 20, vamos ler. E os 11 discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, o adoraram. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Porque os discípulos o adoraram. E se Jesus não fosse Deus, teria sido um grande pecado aceitar ser adorado, porque só Deus pode ser adorado. Jesus Cristo é Deus, por isso Ele foi adorado pelos discípulos. Jesus não disse para os discípulos, não façam isso. Lembram-se o que o anjo disse para João, quando o anjo, lá no Apocalipse, João se ajoelhou diante do anjo, Apocalipse capítulo 19, o anjo disse, não faça isso, João, adore a Deus. Mas quando as pessoas se ajoelhavam na frente de Jesus para adorá-lo, Jesus não proibia, Ele aceitava a adoração, porque Jesus é Deus, Deus eterno, Deus poderoso. Aleluia por isso. E aqui diz o verso 18, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando Jesus Cristo ressuscitou e subiu ao céu, cumpriu-se essa profecia, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E agora o verso 19, portanto ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não sei explicar, mas eu posso crer no Pai, posso crer no Filho e posso crer no Espírito Santo, porque é da Bíblia, é da palavra de Deus. Ah, mas eu não consigo explicar, não consigo entender. Você pode não entender e pode não saber explicar, mas você pode crer, porque está escrito Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui diz também o verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, Jesus está com você, o Espírito Santo está com você. Queridos, nós não estamos abandonados. Jesus disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E Jesus voltou para você através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o representante de Cristo na terra, despojado da personalidade humana. O Espírito Santo é o representante de Jesus na terra, despojado da personalidade humana. Com a personalidade humana de Jesus, Ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o Espírito Santo, Ele representa Jesus e Ele está atuando no mundo inteiro, em todos os lugares, em todos os corações. Queridos, lá na cidade, no município de São João, em Santa Catarina, não sei se alguém aqui conhece esse município, São João, em Santa Catarina, existia ali um irmão chamado irmão Genski. No início do ano, o irmão Genski, membro da Igreja Adventista, fez um voto para o Senhor. Ó Senhor, eu tenho tanto desejo de ganhar almas para Jesus e nunca ganhei uma alma para Jesus. Nunca consegui levar uma pessoa ao batismo.
E eu tenho o desejo de ganhar almas. E ele fez um voto: Senhor, não permita que este ano passe sem eu ganhar uma alma para Jesus. Eu quero estudar a Bíblia com as pessoas, eu quero estudar a Bíblia com famílias, eu quero ganhar almas. E foi passando o tempo. Passou o mês de janeiro, o mês de fevereiro, março, abril, e já era o mês de maio, e o irmão Gensky não estava estudando a Bíblia com ninguém, e ele já estava preocupado. Ele dizia nas suas orações: Senhor, já é o mês de maio, e eu não encontrei nenhuma família para estudar a Bíblia, para abrir a palavra de Deus, para dar estudos bíblicos. Ele queria, e ele pedia. E foi num sábado do mês de maio, quando ele estava voltando da igreja, depois que acabou o culto, ele estava voltando com a família dele dentro da sua carroça, dentro de uma carroça, voltando com a sua família na estrada, e de repente ele viu lá na frente uma mulher correndo desesperada e gritando por socorro, socorro, socorro. E ela gritava desesperada, e ele percebeu que atrás daquela mulher vinha também um homem, xingando, dizendo palavrões. E quando o homem começou a chegar mais perto, ele percebeu que o homem tinha uma faca na mão. E aquela mulher veio correndo e se agarrou no irmão Gensky ali na carroça. Ele parou com a carroça, viu aquela cena, e ele disse: o que eu vou fazer? E ele, sem pensar muito, tirou a Bíblia de dentro da sua pasta e começou a dar um estudo bíblico para aquele marido e para aquela mulher ali, naquele momento, daquele jeito. Queridos, 3 meses depois, aquele casal estava sendo batizado na igreja adventista. Ele pediu, ele quis ganhar almas para Jesus, ele fez um voto para o Senhor Jesus, e Deus abriu as portas. Imagine se o irmão Gensky ficasse tranquilo: não ganhei nenhuma alma para Jesus, mas está tudo bem, eu amo a Jesus, o importante é isso. Se ele não tivesse pedido para Deus: dá-me almas, como John Knox, grande pregador na Escócia, John Knox orava assim: dá-me almas, dá-me a Escócia, senão eu morro. Paixão por almas. Paulo tinha paixão por almas. Todos aqueles que são batizados pelo Espírito Santo têm paixão pelas almas. Eles não cruzam os braços, queridos. Por isso Deus deu almas para o irmão Gensky. Eu li a história de um outro pregador chamado Dwight Moody. Queridos, Dwight Moody era um jovem que estudou pouco, ele estudou somente até a 5ª série. Ele não fez curso superior, não fez faculdade, não fez faculdade de teologia. E ele fez um voto quando ele se converteu, quando ele era jovem, ele se converteu a Jesus, ele fez um voto também: Senhor, eu não quero deixar passar um dia sequer na minha vida sem testemunhar de Jesus, sem falar de Jesus para alguém. Ele era um jovem de 18 anos, e então todos os dias ele encontrava alguém para falar de Jesus, e às vezes ele se tornava até um pouco inconveniente, porque ele via que o sol estava se pondo, o dia estava acabando, e ele não tinha conseguido falar de Jesus para ninguém. Então, queridos, ele encontrava pessoas na rua e parava as pessoas e falava de Jesus para essas pessoas, e muitas vezes ele era maltratado por isso. Mas, queridos, ele tinha feito um voto, e com este voto ele foi falando de Jesus dia após dia, e ele ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. Vocês sabem o que é isso? Mais de 1 milhão de pessoas foram conquistadas para Jesus através das pregações de Dwight Moody. Ele se tornou um evangelista, o mais famoso evangelista americano do século XIX. Nunca foi ordenado pastor, nunca teve faculdade de teologia, e conquistou mais de 1 milhão de almas. Pense, queridos, você teria coragem de pedir para Deus: dá-me alma, Senhor, dá-me as pessoas que queiram estudar a Bíblia, eu quero levá-las a Jesus? Você teria coragem de fazer esse pedido? Senhor, eu não quero deixar passar nenhum dia sem falar de Jesus para alguém, sem contar quão bom é Jesus, quão precioso é o meu querido Salvador.
A igreja cristã, queridos, no primeiro século, começou com Jesus sozinho. Mas Jesus não ficou sozinho. Ele passou uma noite de oração e aí convidou 12 para se unirem a ele. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6, versos 12 e 13. Lucas capítulo 6 e os versos 12 e 13. Começou com Jesus, mas não ficou só com Jesus. Lucas 6, versos 12 e 13. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Se você quer encontrar pessoas para estudar a Bíblia, você tem que orar por elas. Assim como Jesus orou para escolher os 12, você tem que orar por uma pessoa, por duas, por três, por 4, 5 famílias com quem você vai estudar a Bíblia. É um motivo, é um assunto de oração e de jejum. Ele escolheu 12, mais tarde ele escolheu 70. Abra a Bíblia agora em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 e o verso 1. Aqui diz: e depois disto designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Primeiro ele escolheu 12, e mandava-os em dupla, de 2 em 2, 6 duplas. Depois ele escolheu 70, agora eram 35 duplas. E ele enviava estas duplas para as cidades onde ele pretendia ir. Quando Jesus chegava numa cidade, eles já conheciam quem era Jesus, porque antes de Jesus, as duplas, as 35 duplas, já tinham sido enviadas para fazer a propaganda de Jesus, para falarem do poder de Jesus, da missão de Jesus. Não só Jesus, mas os discípulos também sonhavam com as almas. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, abra sua Bíblia agora no livro de Atos dos Apóstolos, você percebe no livro de Atos dos Apóstolos que a igreja de Deus crescia assustadoramente em números, multiplicava-se. Não era um crescimento normal, era uma explosão em número de membros. Começa então com Atos capítulo 2 e o verso 41. Atos capítulo 2 e o verso 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. A igreja cristã já começou com uma revolução, uma explosão evangelística, 3.000 almas convertidas num dia. Começou com Jesus, depois 12, depois 70, e agora 3.000 almas. E agora continue a leitura no capítulo 2 e o verso 47. Capítulo 2, verso 47 diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Deus, através do Espírito Santo, vai acrescentando aqueles que vão se salvar, acrescentando à igreja. Deus tem uma igreja. Muitos pensam, por que existe igreja? Eu posso adorar a Deus em casa? Você deve adorar em casa. Você deve adorar a Deus toda manhã, fazer o culto da família, fazer o seu culto pessoal. Você deve adorar a Deus à noite, antes de dormir com a sua família. Você deve adorar a Deus. Agora, quarta-feira tem culto na igreja, você tem que estar na igreja. Sábado tem culto na igreja, você tem que estar na igreja. Queridos, a igreja é um projeto divino que nasceu na mente de Deus. Por isso aqui diz, no capítulo 2, verso 47, que dia a dia, todos os dias, diz aqui, Deus acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Deus tem uma igreja. Como é que eu não vou gostar da igreja que Deus criou, que é de Deus? A igreja de Deus não é perfeita. Ela é cheia de homens e mulheres imperfeitos como você e eu. Então nós temos que ser tolerantes com aqueles que são imperfeitos, porque nós somos imperfeitos. Então, queridos, aqui no capítulo 4, verso 4 agora.
capítulo 4, verso 4, diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Agora não eram mais 3.000, agora eram 5.000. Vejam como Deus dava valor para os números, porque os números foram se multiplicando. Agora o capítulo 5 e o verso 14. Capítulo 5 e o verso 14. Abra sua Bíblia. Estamos lendo o livro de Atos. Capítulo 5, verso 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Só crescia, só multiplicava. Deus acrescentando os que vão se salvar. Agora também, Atos capítulo 6, verso 1. Atos capítulo 6 e o verso 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Crescia o número dos discípulos. Aí eles começaram a organizar a igreja. Escolherem diáconos para cuidar dos pobres. Porque crescia, a igreja tem que crescer. A igreja que não cresce é a igreja que está morrendo. Quem não está crescendo está morrendo. Há igrejas que ficam sem ganhar uma alma sequer. Anos. E muitos acham que está tudo bem. Não está tudo bem. Se você não ganha nenhuma alma o ano todo, não está tudo bem. Se você não testemunha de Jesus, não está tudo bem. A árvore que não produz fruto será cortada. E a árvore que tem os seus ramos ligados, não é? Se você é um ramo ligado na videira verdadeira, a videira verdadeira é Jesus. E se você é um ramo ligado à videira verdadeira, ela produzirá o quê? Frutos. Isso está em João, não é? Capítulo 15. Abra sua Bíblia em João capítulo 15. Aqui diz, não é? Evangelho de João, o capítulo 15. Diz assim, capítulo 15 e o verso 6. Vamos ler o verso 5, não é? Capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Vós sois os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Jesus não está dizendo quem está em mim, às vezes dá fruto, talvez dê fruto. Não. Quem está em mim, dá fruto. Porque onde você vai, você transmite Jesus. Jesus pode sair até pelos poros, porque você transpira Jesus. Você passa o amor de Jesus. O amor de Jesus através da cortesia, da bondade, da caridade, da tolerância com os outros. Você vai passando Jesus. Você vai testemunhando de Jesus. Você está dando frutos. E queridos, aqui leia também em Atos capítulo 9, verso 31. Atos capítulo 9, o verso 31. Capítulo 9 e o verso 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas, construindo igrejas, né? Edificando igrejas, multiplicavam-se, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Multiplicação de igreja. Deus deu para mim e para minha esposa o dom de fundar igrejas. É um dom de apostolado. Onde nós vamos, plantamos igrejas novas. Aqui no Brasil, pela graça de Jesus Cristo, plantamos dezenas de igrejas. Aqui em Curitiba, plantamos várias igrejas. Igreja de Santa Quitéria, Igreja do Cotolengo, Vila Kwasinski. São igrejas que nós plantamos. Pastoreamos muitas igrejas, mas plantamos várias também. E no Paraná plantamos a igreja de Astorga, a igreja de Iguaraçu. Onde vamos, Deus nos deu o dom de apostolado. Ir, como Paulo, plantando igrejas. E quando fomos para os Estados Unidos, plantamos uma igreja na cidade de Richmond, Virgínia. E agora, depois de aposentados, viemos para a Flórida. E agora, há um ano atrás, plantamos a igreja, pela graça de Deus, na cidade de Jacksonville.
Está lá funcionando. Queridos, nós fomos chamados por Deus para plantar igrejas, para ganhar almas para Jesus enquanto vivermos. Não existe aposentadoria nesta missão, irmãos. Ninguém se aposenta na missão de salvar almas, porque enquanto o coração bater, enquanto fôlego tivermos, é para falarmos da palavra de Deus, para ganharmos almas, para fazermos o reino de Cristo crescer, se multiplicar. E agora, o capítulo 12 de Atos e o verso 24. Capítulo 12 e o verso 24. Aqui lemos: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Crescer é uma coisa, multiplicar é muito mais do que crescer. E Deus faz questão de falar aqui que a palavra de Deus crescia e mais do que crescia, se multiplicava. Queridos, o que mais? Atos 16, verso 5. Abra sua Bíblia. Atos capítulo 16 e o verso 5. Vamos ler. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. Igrejas crescendo. Vejam quantas igrejas tem aqui em Curitiba. Quando nós trabalhamos em Manaus, existia na cidade de Manaus cerca de 150 igrejas na cidade de Manaus. Já isto em 1984. 1984, 85, nós moramos 7 anos em Manaus. Existiam cerca de 150 igrejas. Porém, hoje na cidade de Manaus, existem mais de 1000. Queridos, Deus multiplica as igrejas. Multiplica. Deus responde às nossas orações quando nós oramos segundo a vontade de Deus. Nós não podemos orar de forma egoísta só pedindo bens materiais. Nós devemos orar segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é fazer crescer a igreja, aumentar o número dos salvos, preparar um povo para a volta de Jesus. E quando você ora e jejua por esses assuntos, como o irmão Genske fez, como o Dwight Moody fez, queridos, Deus responde a estas orações. Deus vai colocar pessoas no seu caminho. Nós paramos o carro ali, na frente da igreja, aqui na frente desta casa, que tem um jardim de rosas, lindo jardim de rosas. A minha esposa elogiou o jardim de rosas da vizinha ali. E já convidou para vir assistir o culto. Eu entrei para a igreja e ela ficou lá convidando a vizinha para vir assistir o culto. O que é isso? Paixão pelas almas. Toda pessoa que você olha, você vê como um candidato para o céu. Seja na escola, seja no trabalho, onde você encontra com as pessoas, você vê como um candidato para dar estudos bíblicos. Porque eu gosto de dar estudos bíblicos. A minha esposa gosta de convidar as pessoas. Todos os concursos que faziam na igreja, olha, nós temos aqui um brinde para quem trouxer o maior número de visitas. A minha esposa ganhava todos. Porque ela trazia 5, 10, 15, 20 visitas. Ela convida assim, ó. Ela faz amizade, em questão de segundos ela faz amizade. Quando nós viajamos dos Estados Unidos para o Brasil, de avião, eu entro no avião, me assento e fico ali quieto, não é? Ela não. Ela já conhece o avião todo. Em questão de minutos ela já fez bastante amizade e já está conversando, pegando o telefone, dando o telefone dela e pegando o telefone dos outros. É um dom. Só que ela me leva para dar o estudo bíblico. Ou seja, nós nos completamos. Você, marido e esposa, devem trabalhar juntos. E vocês vão ser muito mais felizes trabalhando juntos. Não é bom quando o marido trabalha sozinho, vai visitando as casas sozinho. Não, a esposa deve ir junto. O marido e a esposa, trabalhando juntos, dá mais credibilidade. Brigam menos, porque vão ter que orar mais. Vão ter que orar mais. Uma nova tática agora, que os conselheiros matrimoniais estão tendo, é aconselhar que os casais que brigam muito, que se desentendem muito,
que eles consigam dar estudos bíblicos juntos, para 1 ou 2 famílias por semana, regularmente. Está funcionando. Funciona. Porque no momento em que você com a sua esposa sai para dar estudos bíblicos, vocês começam a orar por aquelas pessoas, sentir os problemas delas, e vocês se consagram. Queridos, se a igreja é de Deus, ela tem que crescer. Se não é de Deus, não precisa crescer. Mas se a igreja é de Deus, e esta igreja é de Deus, ela tem que crescer. Vejam qual era o lema da vida de Paulo. Abra a Bíblia agora em Atos capítulo 20 e o verso 24. Atos capítulo 20 e o verso 24 é o lema da vida de Paulo. Eu fiz do Atos capítulo 20 e o verso 24 o verso preferido meu da Bíblia. Se alguém perguntar para você, você sabe qual é o verso preferido do pastor Samuel Ramos? Você diz sim, eu sei. Atos capítulo 20 e o verso 24. O que é que tem de tão especial nesse verso 24? Capítulo 20 de Atos. O que é que tem de tão especial que é o meu verso preferido? Vamos ler então. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu não estou preocupado se eu vou viver ou morrer, não. Eu quero cumprir com a carreira, com o ministério recebido de Jesus. Não importa as ameaças, não importa se vai ter sofrimento, não importa nada, irmãos. Contanto que eu consiga cumprir com a carreira, com o ministério dado a mim, a minha esposa, por Jesus Cristo. Cumprir com a missão do Pai na sua vida. A missão do Pai para a vida de Jesus era o quê? Salvar o mundo. Ele cumpriu com a missão. A missão que Jesus está dando para você é: ide, ensinai todas as coisas, a palavra de Deus, não é? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou convosco. Então a missão dada pelo Pai a Jesus foi: ide ao mundo e salve o mundo. E a missão dada por Jesus para você é: ide e salve o mundo. É a mesma missão. Você é um filho missionário de Deus na terra. Somos missionários. Estamos de passagem. E queremos levar um povo para a volta, para o céu, não é? Preparar esse povo para a volta de Jesus. Agora abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, e os versos 19 a 22. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Paulo fazia de tudo para ganhar almas. E o verso 20. E fiz-me como judeu para com os judeus. Quando Paulo estava com os judeus, ele era um judeu, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. E agora o verso 21. Para os que estão sem lei, como se eu estivesse sem lei, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho. Paulo fazia qualquer coisa para ganhar o maior número possível. Vejam, essa paixão de ganhar almas é uma evidência do batismo do Espírito Santo. Há pessoas que perguntam: como é que eu posso saber se eu estou sendo batizado pelo Espírito Santo? Eu digo, estou sendo batizado porque não é fui batizado. A pessoa que diz, eu fui batizado pelo Espírito Santo, foi quando? Há 1 ano atrás? 10 anos atrás? É melhor você pensar em termos de estou sendo batizado, porque é contínuo. É uma ação linear. Você continua sendo batizado cada dia. E como é que eu sei que eu estou sendo batizado pelo Espírito Santo? Se eu tenho paixão pelas almas. Primeiro,
Eu sei que estou sendo batizado pelo Espírito Santo se eu decido parar de pecar. Se eu decido romper com os pecados acariciados, pecados conscientes, eu decido romper com esses pecados e confessá-los. Isso é uma prova de que eu estou sendo batizado pelo Espírito Santo. Porque ninguém decide romper com os pecados se não for por ação do Espírito Santo. Em segundo lugar, paixão pelas almas. Aqueles que são salvos, salvam. Vamos decorar esta frase? Os que são salvos, salvam. Se você encontrar alguém que diz, não, eu estou salvo em Jesus, só que não estou salvando ninguém. Olha, eu acho que tem alguma coisa, algum engano aí. Se você está salvo e você não está salvando ninguém, você não está orando por alguém, você não está jejuando por alguém, você não está indo à casa de ninguém, está faltando alguma coisa aí. Porque os homens e mulheres batizados pelo Espírito Santo na Bíblia, eles tinham um fogo, uma paixão, eles eram incendiados de amor pelas almas pelas quais Jesus morreu. Os salvos salvam. Hebreus capítulo 11, irmãos. Hebreus capítulo 11, verso 39 e 40, diz que Deus tem pessoas salvas que ainda não receberam a herança, a promessa feita, porque estão esperando que o número se complete. Deus tem na sua mente um número a ser completado. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11 e os versos 39 a 40. Vamos ler. Hebreus capítulo 11 está falando dos heróis da fé. Fala de Enoque, fala de Abel, fala de quem mais? De Noé, fala de Abraão, fala de Sara, fala de Isaac, fala de Moisés, de Raabe, fala também de Sansão, fala de Gideão, fala de Baraque, fala de Jefté, fala de Davi, fala de Samuel e dos profetas. Então é uma grande lista de heróis da fé. E agora veja o que Deus está falando destes heróis da fé. Verso 39. E todos estes que você leu no capítulo 11 de Hebreus, todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Como é que é? Eles ainda não alcançaram a promessa. Por quê? Verso 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Deus está falando de você, meu querido irmão, que está me ouvindo nesta manhã. Você. Eu? Sim, você. Deus tem alguma coisa a respeito de você. Por quê? Diz aqui, verso 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, a seu respeito, para que eles quem? Abraão, Isaac, Moisés, todos eles, não fossem aperfeiçoados sem nós. Eles estão esperando pelos heróis do século 21, pelos heróis de hoje, para que a família dos heróis de Deus seja uma família completa. Deus está querendo colocar fogo do Espírito Santo em você. Existe um texto escrito por Ellen White, e está no Comentário Bíblico Adventista, volume 1. Anote isso aí porque é importante. Comentário Bíblico Adventista, volume 1, página 1082. Veja o que Deus escreveu através da sua serva. Era propósito de Deus repovoar o céu com a família humana. Como repovoar o céu? O céu perdeu alguma coisa? O céu perdeu alguma coisa? O que o céu perdeu? 1/3 dos anjos. E o que Deus fala através da sua serva? É propósito de Deus repovoar o céu com a família humana. Queridos, Deus está muito interessado em que a sua igreja cresça, o número se multiplique.
Porque estes demônios que existem na Terra hoje, e o nosso planeta Terra tem muitos demônios, anjos maus, mas Deus tem homens e mulheres santos em Jesus. Homens e mulheres comprados pelo sangue de Jesus, que vão repovoar o céu. Vão preencher esta lacuna, este vazio. Com grande orgulho e com grande alegria, Jesus Cristo vai mostrar: eis aqui, Pai, eis aqui, aqueles que eu comprei com o meu sangue. Eis aqui eles. Queridos, o propósito de Deus é que antes que a porta da graça se feche, o número dos salvos se complete. Nós não sabemos qual é esse número, mas Deus tem na sua mente algum número. Hoje é o tempo de trabalhar, não somente pela nossa salvação, mas trabalharmos pela salvação dos outros, porque os salvos salvam. Deveremos orar e, se necessário, jejuar por aqueles que queremos salvar. Marque um jejum por semana. Não só por você e por sua família, mas por aqueles que você quer salvar. Você vai ver que resultado maravilhoso. Como Deus vai fazer pessoas cruzarem o seu caminho. E quando Deus coloca pessoas no seu caminho, você oferece o estudo da Bíblia. Se você não sabe dar o estudo bíblico, você leva alguém com você. Mas se você não sabe e você diz: me ensine, Deus vai te ensinar. É só abrir a Bíblia e começar a ler a palavra de Deus com as pessoas. Tiago capítulo 5 e o verso 16. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 5 e o verso 16. Veja o poder da oração. Quando você ora, quando você jejua, há poder na oração feita por você. Tiago capítulo 5 e o verso 16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por você, que ama Jesus e que foi coberto pela justiça de Cristo, a sua oração pode muito. É a palavra de Deus. Você tem que crer. Muitos creem na oração dos outros. Muitas pessoas pedem para minha esposa: ore por mim, eu sei que Deus te ouve. E a minha esposa diz: não, não é só a mim que Deus ouve. Ele ouve você também. Não creia na oração só dos outros. Creia também na sua oração. Porque aqui diz que a oração de um justo... Ah, mas eu não sou justo. Se não é, é só querer ser. Quem é que faz a gente justo? Jesus. Como é que você se torna justo? Abraçando Jesus como Salvador? Confessando os pecados a Ele? E você é declarado justo aos olhos de Deus? E Deus implanta em você o caráter de Jesus? E você é visto por Deus como um homem e uma mulher justos? Muito poder tem a oração de um justo. Eu li sobre George Miller. George Miller, ele tinha um ministério de oração. Ele, em 1844, George Miller tinha 39 anos de idade. George Miller, ele construiu orfanatos, construiu 5 casas para crianças pobres, atendia 2.050 crianças nesses orfanatos, fundou 117 escolas cristãs, e ele fez tudo isso sem pedir nada para ninguém. E você pode pensar, então, ele era um homem muito rico? Não, ele era pobre. E construiu tudo isso sem pedir nenhum donativo para ninguém. Ele só pedia para Jesus. A minha esposa às vezes diz: Samuel, você está precisando de algo? Fala com fulano. Digo: não vou falar. Não vou falar. Eu só falo para Jesus. Se Jesus quiser, Ele vai me dar. Nós temos que aprender a pedir para quem? Para Jesus. George Miller pedia para Jesus. Nunca faltou um de jejum, pão, comida. Nunca faltou nada nesses orfanatos para essas 2.050 crianças.
E ele não pedia para as empresas, não pedia para ninguém, ele pedia para Jesus. Queridos, George Miller, com 39 anos de idade, em 1844, começou a orar por 5 pessoas. 5 pessoas. George Miller era um homem que acreditava no ministério da oração. Ele orava cada dia, sem interrupção, estivesse doente ou com saúde, estivesse em terra ou mar, ele orava por essas 5 pessoas. A primeira pessoa dessas 5 se converteu 18 meses depois que ele começou a orar. 18 meses, converteu-se a primeira pessoa das 5. Perseverante, irmãos. Às vezes nós desistimos muito fácil de orar pelas pessoas. A segunda pessoa das 5 se converteu 5 anos depois. 5 anos orando pelas 5. E aí se converteu a segunda. A terceira se converteu 6 anos depois que ele começou a orar. Quando George Miller morreu, em 1898, com 92 anos de idade, 2 pessoas das 5 ainda não tinham se convertido. E ele morreu. Pronto, acabou. Não acabou. Quem gosta de orar e quem crê no ministério da oração, tem que entender que quando nós morremos, a nossa oração não morre. Morrem pessoas, orações não morrem. Vocês lembram-se de Saulo, quando estava apoiando, segurando a roupa dos apedrejadores de Estevão? Estevão, na hora da morte, ele orou e morreu. Mas a oração de Estevão não morreu, continuou viva. E foi a oração de Estevão que continuou incomodando Saulo. Cada vez que ele queria dormir, ele ouvia a oração de Saulo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Não lhes imputes este pecado. Até que Saulo se converteu em Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. Orações não morrem. Orações de pais não morrem. Orações de mães não morrem. Orações suas a favor de homens e mulheres que você quer levar a Jesus, salvá-los, não morrem. Por isso George Miller morreu com 92 anos de idade, em 1898. E 2 pessoas ainda não tinham se convertido, mas elas se converteram depois da morte dele. Amém, irmãos? Orações não morrem. Escolha 5 famílias e comece a orar por essa, além da sua esposa, do seu marido, além dos seus filhos. Eu estou dizendo, escolha 5 famílias pelas quais você vai orar e jejuar. E falar: Senhor, eu quero levá-los a Jesus. Eu quero levá-los para o céu. Eu não vou desistir de orar e jejuar por essas pessoas até que eu consiga levá-las a Jesus. E você vai ver os milagres que Deus vai operar na sua vida. Ouse orar, ouse jejuar, ouse desafiar Deus. Orar segundo a vontade de Deus é orar por coisas que Deus está querendo que você ore. Deus está procurando pessoas que orem pela salvação de almas. John Knox dizia: dá-me a Escócia, senão eu morro. Você deve orar: dá-me estas almas preciosas, senão eu morro, Senhor. Dá-me esta alegria. Os salvos salvam. Que Deus te dê esta graça, meu querido irmão. Eu quero orar neste momento por aqueles que querem não fazer um voto, mas eles querem dizer: querido Jesus, eu desejo ganhar almas. Eu quero preparar não somente a minha família, mas eu quero começar a orar. Coloca na minha mente, Senhor, 5 nomes. 5 nomes pelos quais eu vou começar a orar e jejuar. E me ajude a perseverar e a ser um ganhador de almas. Eu quero orar por alguém que tem esse desejo no coração nesse momento. Você pode ficar em pé onde você está. Eu quero orar por você. Amém? Deus seja louvado. Aleluia. Vamos orar neste momento. Oremos ao Senhor. Pai querido, o Senhor é evangelista. O Senhor provou ser um evangelista enviando o teu Filho ao mundo para nos salvar. Jesus Cristo foi um evangelista porque ele salvou muitas almas. E antes de subir para o céu, ele disse para os discípulos: ide a todo mundo. Portanto, nós somos também evangelistas,
comprados pelo sangue de Jesus. E nós queremos ver o número de igrejas se multiplicando, o número de almas se multiplicando, preparando um povo para a volta de Jesus. Anota lá no livro do céu o nome de cada pessoa que está em pé, dizendo: Senhor, dá-me as almas, dá-me a minha família, meus filhos, minha esposa, meu marido, mas dá-me também 5 famílias pelas quais eu quero orar e jejuar e levá-las a Jesus. Ouve a oração que está sendo feita neste momento na tua casa e derrama o Espírito Santo sobre nós. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém, Senhor.